Hola gente, bienvenidos a mi jardín del desierto. Hoy nosotros vamos a hacer una clase práctica de cómo en pleno verano nosotros podemos replicar nuestras plantas y hacer con que nuestro jardín quede más abundante hasta la temporada de otoño. Nessa época de mediados de verano, muitas plantas já começam a sofrer estresse ou já começam a formar semillas e nós acabamos tendo esses espaços vazios no jardim. Ou seja, que saber multiplicar plantas sem ser por semilla, visto que esse processo tarda muito mais tempo, nós podemos fazer a reprodução assexuada, que seria através de esquerres ou estacas. Ou seja, que nesse vídeo eu vou falar sobre vários tipos de planta que agora nessa época nós poderíamos estar fazendo esse processo. Quedem-se acá em mais esse vídeo comigo, Samantha Klein, e bem-vindos a Mi Jardín del Desierto. Então, hola gente, bem-vindos a mais um episódio um pouco improvisado acá no jardim, pero creí que é um tema muito interessante para que vocês sepam agora nessa temporada acá no hemisfério sul, de mediados de verano, que nós queremos criar mais plantas, tanto para guardar durante o outono e inverno dentro de nossos invernadeiros, para que na primavera já tenhamos elas, ou também para llenar esses espaços vazios que começam a aparecer nessa temporada em nosso jardim. Bien, lo que voy a hablar hoy va a ser principalmente el método de hacer estacas de planta, como por ejemplo las salvias, las verbenas también y muchas otras plantas. Pero yo voy a hablar sobre algunos tipos de planta, pero ellos pueden ser aplicados para otras. A veces, utilizando essa generalização, a veces nosotros no vamos a tener éxito, porque por ejemplo, las rosas, aunque nosotros intentamos hacer en esa época, las rosas deberían ser hechas en la temporada principalmente de otoño a primavera. En verano no va muy bien. Pero assim nosotros já podemos empezar a aprender um pouquinho do processo e ir intentando com diferentes espécies em nosso jardim. Bien, para hacer eso y tener éxito, lo principal es que nosotros tengamos un substrato base bueno para hacerlo. Visto que si nosotros utilizamos alguna mezcla que mantiene mucha agua, nosotros vamos a tener la pudrición de esas estacas. E se, por outro lado, essa mescla não retém o suficiente de água, nós vamos a ter a desidratação e essas plantas não vão enraizar. Ou seja, que começamos por aí. As abejas querem participar do vídeo hoje. Bien, então vamos começar com as mesclas de substrato. A mim me gusta, pero vocês podem ir jugando por la lógica em la casa de vocês. Dos buenos companheiros que eu tenho acá seria a fibra de coco, que vai ser então nosso material que vai ser bem drenado, pero ao mesmo tempo, depois de hidratado, ele vai retener um pouco de umidade, e também a perlita e a cáscara de arroz. Tanto a perlita como a cáscara de arroz vai fazer com que nosso suelo quede com bolsões de aire allá adentro, que vai facilitar então a respiração das raízes em sua criação, bem como vai deixar com que esse substrato seja mais drenado. Se nós utilizamos, por exemplo, compost puro ou humus puro para fazer essa mescla, nós vamos a ter isso ocorrendo. Não sei se conseguem ver acá nessa verbena. Nós temos então um suelo com muita mais retenção de água e essas plantas podem pudrir-se, ok? Ou seja que a mim sempre me gusta utilizar por lo menos um desses ingredientes. Fibra de coco, perlita, cáscara de arroz ou a versão mais barata, pero também eficiente seria a arena, o que vai ser também com que seja bueno, porque vocês podem disponer em uma mesa e aunque vocês tenham vento, essas plantas vão tumbar-se muito mais dificilmente porque vai ser um substrato mais pesado. Então, a mescla que eu utilizei durante toda a minha vida foi 1/3 fibra de coco, 1/3 humus de lombriz e 1/3 perlita. Para mim, isso é eficiente, mas vocês podem ir jugando para ver o que é melhor para a sua região.
E também outra coisa que vai ajudar bastante vocês é se vocês têm campanas como essa, visto que assim nós vamos poder retener muito mais a umidade e fazer com que nossas plantas não se deshidratem tão rápido. Como vocês podem ver acá, está toda com vapor e assim nós temos a recirculação dessa umidade, fazendo com que as plantas tenham mais tempo antes que deshidratem para conseguir echar as raízes, ok? Agora que nós já sabemos mais ou menos como fazer nosso substrato, vamos a ver alguns exemplos de plantas em nosso jardim. Bem, uma das classes de plantas que nós vamos poder facilmente dividir em qualquer época do ano, em realidade, menos em inverno, se nós temos temperaturas muito baixas, seriam essas plantas que criam ramificações baixo da terra. Rapidamente elas conseguem enraizar-se, fazendo com que seja fácil criar novas plantas de ela. No caso dessa, é uma lespedeza e aunque está tentando poner a terceira floração, nesse verano, nós aún assim vamos poder dividi-la. Se nós vemos em la base da planta, percebemos que nós temos diferentes tallos desarrollándose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá provavelmente se nós quiséssemos fazer toda essa planta, poderíamos sacar como 100 plantas novas facilmente já pré-enraizadas. Então, o que vamos fazer no caso dessas plantas, que também poderia ser como a grinalda de novia, as tibutinas, rastreiras, verbenas, entre outras. Nós vamos a venir acá em la base, encontrar uma rama do tamanho que nós queremos, cortarla abaixo, tirarla, ai, está muito presa, acá. Tirarla e miren isso, nós já temos raízes se desarrollando. Vamos a salir de las raíces, contar al mínimo 1, 2, 3 nudos, venir con nuestra tijera, cortarla, agarrar nuestro potecito ya hidratado con el substrato, hacer um hoyito al medio. É importante que nós não empurremos essa rama acá para abaixo, porque vamos a dañar tanto as raízes pré-formadas, se é o caso, e também a corteza, sendo que ela pueda romper-se no processo. Já hicimos nosso hoyito com um palitito, com nosso cuchillo, qualquer coisa. Vamos a ponerla acá dentro, cerrar, apretar solamente um pouquito para que ela ganhe contato com o substrato e podemos já levá-la a nossa mesa de cultivo. E também sempre é importante regá-la depois desse processo. Não necessariamente necessitamos descartar toda essa outra parte, mas como vou fazer plantitas de pequeno porte em uma maceta chica, lo melhor é sacarla. Pero se nós temos um ambiente bem controlado e também um espaço maior, poderíamos haver deixado ela por inteira. Pero acuérdense, quanto mais folhagem nós deixamos, mais rapidamente ela vai desidratar-se e a chance que nós perdamos esse esquerre é maior. Assim que essa é a forma mais segura de fazer novas plantas. Para esse processo, nós podemos utilizar ramas lenhosas ou semi-lenhosas, que seriam então essas ramas que têm uma coloração um pouquinho mais marrom. As plantas muito verdes provavelmente não vão estar tão enraizadas no suelo e o processo não vai ser tão eficaz. Bem, essa planta é uma das que não pode faltar em nenhum jardim. Essa é a variedade Cosmos sulfúreos, que seria dessa coloração anaranjada. Pero esse método funciona para qualquer tipo de Cosmos, também para a variedade mais comum, que seria o Bipinatus ou Cosmos sensación. E nessa época do ano pode passar duas coisas. Uma, ela pode começar a criar muitas semillas que pode ser difícil eliminar, fazendo com que a planta já empiece a entrar em decadência. Também pode passar que nós temos uma sequia muito grande e a planta já quedou dañada. E terceiro, nós queremos fazer uma planta chiquita para que nós podamos guardá-la em inverno em um local seguro até que as heladas passem e assim nós já teremos em primavera uma grande floração.
Essa planta não vai criar novas ramificações desde a base, pero sim vai criar muitos chupones, ou seja que ramificações hacia los lados que nós vamos a poder utilizá-la para replicar-la. Então, em esse caso, o que nós vamos a buscar é ramas semi-lenhosas ou hasta verde desde que elas já estejam um pouco duras. Como por exemplo, nós vemos acá. Nós não vamos a utilizar tijera nem cuchillo para sacarla. Vamos utilizar nossa mão. Então, o que nós vamos a fazer é ver uma rama aqui sale de la base de uma hoja e vamos com a mão, com cuidado, torcerla hacia los lados e hacia abaixo. O que vai passar é que nós vamos a sacar uma rama com um pouco de la base del tronco principal. Vamos a eliminar algumas hojas para evitar a desidratação. E o que vamos a quedar vai ser um trocito assim. Vamos a venir em nosso potecito com nosso substrato, fazer a mesma coisa, fazer um hoyo al medio para não dañarla al poner en la tierra. Vamos a hundirla e pressionar hacia alrededor para ter contacto com el substrato. Depois disso, vamos a proceder com um riego e poner em um local sombreado para que assim não se desidrate e empiece a enraizar. Nós podemos ver um padrão em la forma que nós vamos utilizar esquerres lenhosos, semilenhosos e verdes. Se as plantas são perenes, como essa Buddleia acá, a maioria das vezes nós vamos utilizar esquerres lenhosos já mais duritos. E em questão de plantas anuais que crescem muito rapidamente, nós vamos utilizar esquerres mais verdes, como é no caso do cosmos. Ou seja que, se quisermos reproduzir essa Buddleia acá, que é uma planta perene, que vai estar em plena floração agora em verano, o que nós vamos fazer é eliminar essas ramas novas que vão estar florescendo. Ou seja que, por exemplo, acá, nós vemos essa rama aqui, vamos a cortar acá. E nós vamos a ver então que nós temos diferentes tipos de crescimento. Em las puntas que são mais verdes, nós vamos a ter tanto flores recém abrindo e também flores já passadas, o que saca muita energia da planta. Ou seja que nós já podemos descartar que nós não vamos utilizar essas ramas. Sacar essa e utilizar esse trocito acá. E acá nós vamos a ver ramas lenhosas ou semilenhosas de pequeno tamanho e algumas já mais gruesas, como nós vemos acá que já tem o grossor de um lápis. Esse seria o ideal para plantas lenhosas, como por exemplo a Buddleia, algumas sálvias, bem como as rosas. Pero, novamente, traindo esse dado, as rosas é melhor de outono a início de primavera. O que nós vamos fazer então é contar 3 nudos. 1, 2, 3. Vamos a cortá-la acá arriba. E acá nós tendríamos um esquerre. As ramas laterais vamos a descartar, as ramas que saem de la base também. E nós não vamos a querer uma haste tão grande assim, ou seja que vamos a descartá-la também. Hojas viejas que já não fazem tanta fotossíntese, pero vão continuar transpirando, também vão ser eliminadas. E assim seria um esquerre ideal de uma planta perene lenhosa. No caso desses esquerres que são mais lenhosos como esse, nós vamos a ter um enraizamento mais despacio.
lo que va a favorecer y dar más tiempo a esa planta a podrirse si nosotros damos más cantidad de agua. Por eso es importante que nosotros aumentemos la cantidad tanto de perlita como de arena, cualquier material drenable que ustedes vayan a utilizar. Si nosotros ponemos ella en un sustrato que mantiene mucho la humedad, como por ejemplo lo que nosotros utilizamos en el caso del Cosmos, nosotros vamos a perder esa estaca, o sea que debemos aumentar la cantidad tanto de perlita o cualquier otro material drenante. Tengan paciencia, a veces tarda más que una temporada para que ella enraíce, pero valdrá la pena porque ustedes tendrán mucho más flores en la próxima temporada. Bien, y hay más una clase de plantas que también nosotros vamos a poder fácilmente reproducirlas en esa época del año. Y serían las plantas rizomatosas. Y muchas de ellas van a estar dormientes en esa época del año. Pero serían como por ejemplo las iris, también las solidagos vamos a poder hacer de esa forma, los lirios de día que aún están en floración. Essas plantas van a tener la estructura aérea solamente compuesta por las hojas y su tronco principal va a estar por abajo de la tierra, haciendo com que assim nosotros podamos facilmente dividirlas con un cuchillo. Entonces, nosotros vamos a venir en las plantas y ver a dónde están cada agrupación de hojas. Acá nosotros podemos ver una palma de esa iris. Acá atrás nosotros vemos outra, mais uma e outra. Ou seja que nessa acá nosotros podríamos fazer 6 divisiones. Vamos a ver como se hace. Entonces, nosotros vamos a venir, encontrar una palma de esa planta. Con un cuchillo vamos a cortarla bien al medio de ellas. Podemos intentar soltarla un poco, cortando un poco del otro lado. La tiramos para arriba cuidadosamente. E acá nosotros tenemos outra planta. E esses rizomas são tão fáceis de fazer que nosotros já podemos plantarlo diretamente ao suelo em outro local que nosotros queremos. Essa é uma forma muito fácil também de expandir saludablemente a planta original que nosotros tenemos, podendo então ponerla cerca de la planta madre, pero un poco alejada, como 1 a 2 palmos, haciendo que en la próxima temporada esas plantas se expandan más, parecendo entonces que naturalmente ella se expandió, pero en mucho más volumen. Utilizando esses métodos que eu mostrei hoje, nós podemos replicar praticamente qualquer planta, só utilizando essa premissa básica. Plantas leñosas e perenes, nós vamos utilizar essas ramas mais viejas. Plantas anuales de crescimento rápido, nós vamos utilizar mais essas ramas mais verdes de primeiro ano. E plantas rizomatosas, nós vamos poder facilmente dividi-la cortando esse rizoma principal. E nesse caso, é sempre importante que nós tenhamos ou essas hojas já desenvolvidas ou algum orro nesse rizoma, que seriam essas pequenas protuberâncias de las quais vai surgir um novo brotamento no próximo crescimento de ella. E também essas plantas que entram em contato com o suelo, com algumas de suas ramas, nós sempre podemos chequear, tentando levantá-las delicadamente para ver se há novas raízes se desenvolvendo aí. Muitas vezes eu não conozco alguma planta de meu jardim e não sei como se reproduz, pero só mirando e cuidando desses detalhes rapidamente nós já podemos começar a reproduzi-la. Vocês querem dar uma volta rapidita cá em meu jardim para ver como isso funciona? Bem, então vamos a ver alguns exemplos. Dálias, plantas de crescimento muito rápido com essas ramas laterais, aún verdes, como por exemplo nós vemos acá, nós podemos fazer uma muda nova, uma planta nova.
digitales. Nosotros venimos en la base y vemos que tenemos varias bifurcaciones que vienen desde el suelo. O sea que fácilmente nosotros podemos dividirla con el cuchillo hasta la base y solamente de esa podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas nuevas. De esse lado, nós vemos uma malva de olor, que é uma planta perene lenhosa, ou seja, que as plantas que nós vamos necessitar para replicá-las seriam esses tronquitos que já estão mais marrones lenhosos. Sisyrinchium, uma planta então que se bifurca desde o suelo, ou seja, que é uma planta rizomatosa igual que el iris. Nosotros podemos venir en la base con el cuchillo, separarla. Rosas, plantas perenes de las cuales nosotros vamos a sacar essas ramas más leñosas para la reproducción. También podríamos poner algunas frutíferas, como por ejemplo el mirtilo, lo cual nosotros vamos a utilizar también como una planta perenne, leñosa, esas ramas ya más viejas. Si seguimos para acá, nosotros vamos a tener, por ejemplo, hortênsias. Essa é uma hortênsia paniculata, ou seja, que é uma planta perene, la qual nós já vamos utilizar essas ramas que estão mais lenhosas. Tibuchina, uma planta também perene, então nós vamos utilizar essas ramas também mais lenhosas. Coleus, aunque seja uma planta perene, é uma planta de rápido crescimento. Ou seja que nós vamos utilizar essas ramas semilenhosas, não necessitam quedar tão allá em la base de ella. Essas acá já vão a servir. Plantas de rápido crescimento não necessita ser lenhosa. Trompetera ou trompeta de ángel, que seria essa planta acá. Planta perene, de grande tamanho, crescimento mais lento, ou seja que ramas lenhosas. E para encerrar, acá nós temos uma Titônia rotundifolia, uma planta anual com lindas flores, pero como é anual, nós vamos utilizar essas ramificações verdes a semilenhosas. Bien, gente, entonces era eso que quería traer para ustedes en ese video y espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo en él y que así ustedes consigan con menos plata y menos tiempo reproducir sus plantas favoritas y tener un jardín más tupido. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Chao.